Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e este é mais um vídeo para falar da próxima edição do UFC. Nesse sábado temos na luta principal o brasileiro peso pesado Jailton Almeida, o malhadinho, enfrentando o Jairzinho Rozenstruik. Essa luta é muito importante para o brasileiro porque vale mais algumas posições ali no ranking, e ontem eu fiz um vídeo aqui falando sobre o card inteiro, os favoritos. Vocês viram que o Almeida, né, o Jailton ou o malhadinho, chamem como quiser, ele é o maior favorito do card, e eu vi algumas pessoas comentando as suas opiniões, colocando ali os riscos do Jairzinho, e é sobre isso que eu quero falar neste vídeo e dizer se eu concordo ou não com as cotações. Lembrando que lá na stake o Jairzinho tá pagando R$ 4,70, ou seja, é muita coisa. Eu acho sim, muita coisa. Já tô adiantando aqui até a minha opinião. Eu acho sim que tá bem exagerado, então pode ser uma oportunidade se você quiser arriscar um troco ali. Lembrando que tem a promoção para essa luta, né? Porque o Jailton Almeida, ele faz parte também do time, né? Da stake, é um parceiro. Então se você apostar lá na vitória simples dele e ele vencer no primeiro round por finalização ou nocaute, eu mostrei no vídeo de ontem, né? Você lucra em dobro. Então vale a pena conferir lá na parte de promoções no site da stake. Então vamos aqui falar sobre essa luta. Basicamente, é bem fácil a gente entender qual é o jogo de cada um para essa luta, né? O malhadinho vai tentar, como ele mesmo se chama, né, de Khabib Nurmagomedov, ele vai tentar ir para a luta agarrada, para o jogo de pressão, para o ground and pound ou mesmo a finalização. Eu assisti uma entrevista dele agora há pouco aqui no canal do YouTube do UFC, né? E ele também disse isso, né? Foi bem claro, né, que o jogo dele, a estratégia dele é finalizar, já que inclusive o Jairzinho nunca foi finalizado, né? Então é uma coisa que ele quer também colocar no currículo dele, né? No cartel dele, essa finalização. Fora que o Jairzinho também já ganhou aí de 3 brasileiros e etc, né? E o jogo do Jairzinho é muito óbvio também, né? Ele é extremamente perigoso na trocação. As mãos dele são muito pesadas. Ele é um cara que quando conecta, ele às vezes precisa de um só, né? A quantidade de nocautes que ele tem na carreira é basicamente quase todas as vitórias, né? Só uma vitória que não foi por nocaute. Então, é um cara relativamente ágil, né? Ele não é aquele peso pesado muito grande, muito lento, e ainda assim ele é muito, muito forte fisicamente. E isso é importante. Por quê? Porque aqui, como deu pra ver, o que manda pra gente tentar acertar um resultado, tentar dar um palpite, é qual jogo vai prevalecer, né? Vai prevalecer os golpes, né? A mão usada do Jairzinho ou as quedas do malhadinho, né? Só que tem um detalhe, né? Luta é luta, lógico, é muito difícil a gente saber o que vai acontecer e prever o futuro. A gente tenta aqui, né, exercitar a criatividade, né? Tenta saber mais ou menos o que vai acontecer. Mas peso pesado, eu já falei várias vezes, pra mim, eu acho que é o mais difícil, né, da gente saber. Mas, vamos lá, vamos entender aqui, olhando o histórico, o que acontece quando o Jairzinho é derrubado e se ele é muito derrubado, né? Eu acho que essa é a informação mais importante pra essa luta. Então, é isso que eu quero olhar aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que considerar é a parte do brasileiro, né? Ele tem uma boa média de quedas, né? Ele derruba muito, ele derruba bem, né? Então, assim, olhando as estatísticas dentro do UFC, o Jairzinho tem uma média de quedas muito alta. É uma das mais altas que a gente tem hoje em dia, né? Ele tem 6,73 quedas a cada 15 minutos. É muita queda. Então, nesse sentido, a gente pode ficar tranquilo. A precisão de quedas dele também é excelente. Ele tem 70% de precisão nas quedas, né? Então, é muita coisa. De 10 quedas que o cara tenta, 7 ele consegue derrubar. Isso é muito alto, muito alto. Então, também é mais uma estatística, né, interessante pra gente. Só que a gente tem que ver o outro lado, né? E o Jairzinho, defensivamente, ele toma muita queda? Ele é muito controlado no chão? Porque uma coisa é o cara cair e outra coisa é o cara ser controlado ou finalizado ali no chão, né? Eu já disse que finalizado ele nunca foi, então essa parte a gente já sabe. Na defesa das quedas, ele tem 75%. É uma defesa de quedas muito boa, tá? Então, se de um lado a gente tem a parte ofensiva do Jairzinho que derruba bem, tem uma boa quantidade de tentativas, uma boa precisão, do outro lado a gente tem uma boa defesa de quedas, 75% é sim um número bom. Beleza, aí a gente já tem essa ideia, mas e ali nas lutas em si? Né? O que aconteceu quando o Jairzinho enfrentou caras ali com bom wrestling? Ele foi derrubado? Ele ficou muito tempo no chão? Ele apanhou muito? Né? O que aconteceu? Então, eu acho que o melhor wrestling que ele enfrentou foi o do Curtis Blaydes, que talvez ainda seja o melhor wrestling da divisão. Né? O cara é muito bom nesse jogo. Bom, beleza. O que aconteceu quando o Jairzinho enfrentou o Curtis Blaydes? Ele perdeu. Tá, mas perdeu como? Perdeu na decisão. Uma luta de 3 rounds, né? Não foi uma luta de 5 rounds, então isso também faz diferença. Às vezes uma luta de 5 rounds poderia ter rolado
porrada, alguma coisa diferente. Bom, sabendo da qualidade do Curtis Blaydes, quantas quedas ele conseguiu aplicar no Jairzinho, né? Ele tentou 6 durante toda a luta, durante os 15 minutos de luta, que eu acho pouco, eu acho que ele até poderia ter tentado mais, né? Mas enfim, e ele derrubou 3 vezes. Então, o Curtis Blaydes, que é muito bom no wrestling, ele derrubou em metade das vezes que ele tentou. Então, é bom, mas não é, né? Enfim, foi bom porque foi o suficiente para vencer a luta. E depois que derrubou, ele controlou por 6 minutos e 19. Então, assim, 6 minutos e 19 dentro de uma luta de 3 rounds é bastante tempo, tá? Então, ele controlou por bastante tempo, mas o Curtis Blaydes tem uma diferença do Jairzinho. Apesar dele ter um excelente wrestling, ele não tem finalizações, né? Ele, no cartel dele, tô dizendo, né? Então, ele não tem ali essa qualidade, esse ponto que o Jairzinho tem muito. Então, o Curtis Blaydes provavelmente derruba melhor do que o Jairzinho, tá? Porque, foi o que eu falei, o wrestling do Curtis Blaydes é muito bom. Só que o jiu-jitsu do Jairzinho é infinitamente superior. Ele é um finalizador nato. No MMA, né? Ele é realmente diferenciado. Então, a gente tem que ir por esse lado. E o que aconteceu quando o Curtis Blaydes derrubou? Ele derrubou, controlou, como eu falei aqui, a estatística. Eu até reassisti os trechos da luta aqui pra fazer esse vídeo, né? E o Jairzinho, ele é bem forte. Então, mesmo por baixo, mesmo ele não sendo técnico, ele consegue travar. Ele trava bem. Às vezes ele bate de baixo pra cima pra incomodar. E ele tenta ali fazer força pra levantar. Então, o Curtis Blaydes, mesmo sendo muito bom nesse jogo, teve um momento ou outro ali que o Jairzinho conseguiu, depois de um tempo por baixo, conseguiu levantar. O Curtis Blaydes foi pro ground and pound, bateu um pouco e tal, mas o Jairzinho conseguiu sair, né? Não é aquele lutador que se tá por baixo, toma um golpe ou outro, já vira e se entrega e tal. O Jairzinho não é esse cara, né? Pelo menos não nessas lutas, né? Então, é um pouco mais trabalhoso. É um cara mais bem ranqueado, é um cara de qualidade, né? Então, se você acha, né, pegando ali as lutas que o Malhadinho venceu e que vai ser tranquilo e tal, não, o Jairzinho é bem melhor do que os caras que ele enfrentou. Claro que o Malhadinho pode vencer fácil, não tô dizendo que não, né? Mas, comparando o nível de adversário, o Jairzinho é, sim, bem mais difícil que os outros, né? Bom, se a gente continuar olhando aqui os outros caras que o Jairzinho enfrentou, ele tomou queda de outros também, né? Não só do Curtis Blaydes, que tem um excelente wrestling. Ele tomou 2 do Ciryl Gane, né? Que é um striker, que tá muito bem no MMA, né? Tá aprendendo todo o resto e tal. Ele tomou 2. Aí você vai pensar, pô, ele tomou 2 do Ciryl Gane, que não derruba também. Mas quantas ele tentou, né? O Ciryl Gane tentou 14 quedas nessa luta e derrubou só 2 vezes. E teve um bom controle no chão, né? De 4 minutos e 29, só que foi uma luta de 25 minutos, então 4 minutos é um bom controle? Mas foi uma luta maior, não foi de 3 rounds só. E o Ciryl Gane também acabou vencendo essa luta na decisão. E aí, se a gente for olhar mais caras que derrubaram o Jairzinho, tem várias lutas que ele não foi derrubado, lutas que ele ganhou rápido, lutas que ele perdeu rápido. Ele foi derrubado 2 vezes pelo Alistair Overeem, que pra mim, esse é o melhor jiu-jitsu que o Jairzinho enfrentou ali dos caras que colocou ele pra baixo, né? O Overeem é um trocador tal, não sei o quê, mas tem um excelente jiu-jitsu. E o Overeem tem boas quedas também. O Overeem tentou 10 quedas, derrubou só 2 vezes numa luta de 5 rounds, controlou por 8 minutos, estava ganhando a luta, né? E no final tomou aquele golpe que machucou bem ele e ele acabou perdendo a luta. Mas o Overeem, que também, como eu disse, derrubou e controlou por 8 minutos e pouco, também não conseguiu achar a finalização, né? Nem o nocaute técnico. Então, é bom a gente olhar esse retrospecto. Claro que os lutadores treinam, evoluem, fazem os seus camps específicos e etc, né? Tem várias especificidades, mas é bom a gente ter essa noção. O que eu tô querendo dizer é o quê? Qual a conclusão? Qual a minha conclusão depois de tudo isso? A minha conclusão é, o Jairzinho pode ganhar, como diz a promoção da Stake, no primeiro round, nocautear ou finalizar? Pode. É muito provável, como foi nas outras lutas? Sinceramente, não acho. Não acho extremamente provável. Claro que, no caso da promoção, você aposta e se o Jairzinho ganhar, você ganha o seu dinheiro de qualquer jeito, se for no segundo round. Então não tem problema, né? Não tô falando por isso, não tô falando por conta da promoção. Tô dizendo aqui a minha leitura da luta, né? Não tô falando da aposta em si. Eu acho que dá pro Jairzinho fazer o que ele fez nas outras lutas, tá? Não dá pra dizer que é impossível, mas eu acho bem menos provável do que foi. E eu vi, né, muita gente que aposta, muito apostador profissional, tá? Muito apostador profissional, indo de Jairzinho Rozenstruik por nocaute. E isso quer dizer, então, que o cara, ele confia mais que o Jairzinho ganha? É isso? Não. Só que a cotação, o quanto paga, tá muito alto. E se o Jairzinho vencer, a gente tem que concordar aqui. Se o Jairzinho vencer, ele deve vencer por nocaute, né? Ele não deve vencer uma decisão. E ele não deve finalizar o Malhadinho, certo? Então, seria por nocaute. Então, para pegar uma cotação muito alta, tem muito apostador profissional que tem ali o seu track record, né? Que tem todo o seu histórico positivo, ou seja, são apostadores profissionais que têm resultado, que estão indo de Jairzinho por nocaute, por conta disso que eu falei. O valor que paga é muito alto e o que o Malhadinho tá pagando é pouco.
né? Então, os caras às vezes acabam fazendo essa escolha. Então, assim, se for pra eu dar meu palpite aqui, para fechar o vídeo, eu acho sim que o Malhadinho vence, tá? Eu acho que ele vence, acho sim que ele pode até finalizar, mesmo o Jairzinho nunca tendo sido finalizado, ou às vezes um nocaute técnico, etc. Acho que ele tem sim qualidade para isso, mas eu não concordo com as cotações. Eu acho que o Jairzinho tá muito zebra, tá pagando muita coisa e ele é bem mais perigoso do que isso. Acho que pelas estatísticas aqui deu para perceber, né? Ele enfrentou caras de um altíssimo calibre. E de novo, eu vou repetir algo que eu já falei em outros vídeos de live e podcast. Eu ainda acho que o Malhadinho precisa de um pouco mais de carcaça para os pesos pesados. Eu acho que ele ainda é um pouco leve demais. Eu acho que ele precisa mais força física, um pouco mais de músculo ali. Ele era meio pesado, né? Eu acho que dependendo do cara que ele pegar cara de 115, 120 quilos, um cara que tem técnica aliada a peso e força, eu acho que vai começar a complicar. Então vamos ver como ele chega para essa luta, o peso, a força, a agilidade, e a gente vai ver qual o futuro do Jairzinho, tá? Então, gosto muito do Jairzinho, não, do Malhadinho. Então, eu gosto muito do Malhadinho, já conversei com ele, cara, muito gente boa. Espero que ele suba cada vez mais, seja campeão, essa é a minha torcida, mas vamos com calma, né? Eu já tô vendo muita gente empolgada e tal, cuidado, não cria muita expectativa, senão depois você se decepciona e você vai xingar o cara, tá? Então, xingar o atleta nunca é uma opção, tá? Então, vamos torcer, só cuidado com a expectativa, né? Não vai achar que o cara já é o GOAT, né? É o melhor de todos os tempos e tal. Vamos torcer e vamos apoiar, independente também do resultado. Ganhou, perdeu, acho que a gente tem que apoiar do mesmo jeito e é isso, né? Se você gosta do cara, não tem por que tratar mal. Então, é isso. Torcida total pro Jairzinho. Caraca, tá difícil de falar o nome certo, hein? Torcida total pro Malhadinho, que são dois nomes que parece que é brasileiro, né? A gente acaba confundindo. Então, torcida total pro Malhadinho. Espero que ele finalize no primeiro round, porque eu vou participar da promoção do stake e eu quero lucrar em dobro também. Então é isso. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!